Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Lima, de Língua Portuguesa. E o tema da aula é a pontuação nos cartazes. Na aula de hoje, vamos entender mais sobre o gênero textual cartaz e conhecer alguns sinais de pontuação e suas funções. Mas, antes de começarmos, vou passar um recado para os professores e professoras que nos acompanham. Esta aula foi planejada para o primeiro ciclo da Educação de Jovens e Adultos e trabalha com eixo temático, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é trabalhar a habilidade de dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representação escrita, compreendendo suas funções. Já como objetivos específicos, essa aula busca trabalhar a interpretação textual e a compreensão do sistema de escrita, por meio da explicação do gênero textual cartaz e apresentação de sinais de pontuação e suas funções. E não se esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje, ok? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? Que tal começarmos nossa aula com uma leitura? Vamos analisar e ler esse cartaz juntos? Vamos lá. Cuidar da natureza é cuidar da vida. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Na opinião de vocês, sobre o que esse cartaz aqui se trata? Pense um pouquinho em casa. E aí, o que vocês acham? Esse cartaz foi feito em celebração ao dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos destacar algumas palavras desse cartaz aqui que fazem referência a esse tema? A primeira palavra que nós temos aqui é cuidar. A palavra cuidar significa tomar conta, preservar, prestar atenção em alguém ou alguma coisa. E aqui nós temos a separação silábica. Vamos lá. É cuidar. Essa palavra tem 2 sílabas. E agora a palavra natureza. A natureza é o conjunto de todos os seres vivos, não vivos e demais coisas que formam o universo em que a gente vive. E para separar essa palavra, devemos fazer assim, ó. Natureza. Ok? São 4 sílabas. E agora temos a palavra meio ambiente. As palavras meio ambiente são usadas para identificar um grupo de elementos como a água, a terra, o ar, os animais presentes em um lugar. Meio ambiente é formado por 2 palavras. Olhem só. Meio aqui e ambiente, ok? E separamos essa palavra assim. Meio ambiente, ok? Agora, vamos observar mais alguns elementos do cartaz. Aqui embaixo, ó, no lado esquerdo, temos a logomarca da Prefeitura Municipal de Itapecerica, no estado de Minas Gerais. Logo, entendemos que a Prefeitura foi a responsável pela produção e divulgação desse cartaz. Agora, vamos observar alguns outros detalhes interessantes. Como estão vendo, esse cartaz é formado por frases, ó, temos uma frase em destaque aqui e outra frase aqui, ok? E também possui uma imagem no centro, que é uma pessoa segurando um pouco de terra nas mãos e com uma muda, que é essa plantinha aqui, nas mãos. Vocês acham que a imagem, juntamente com as palavras, passa alguma mensagem a mais? Pense um pouquinho em casa. Pensaram? Se analisarmos bem, as frases e a imagem são complementares. Elas completam o sentido uma das outras.
A imagem aqui, ela passa uma sensação de cuidado e carinho. A pessoa segura delicadamente um montinho de terra com a plantinha. Esse cuidado se relaciona com a frase acima. Cuidar da natureza é cuidar da vida. Com destaque para as palavras cuidar e vida. Muito legal, não é mesmo? Essa combinação de palavras com a imagem tem nome. É chamada linguagem híbrida ou mista. Vamos relembrar rapidinho? Temos 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal se refere ao uso de palavras, como temos as frases aqui, que a gente já destacou, ok? A não verbal é o uso de imagens, desenhos e fotos, como temos a imagem aqui, ó, a planta com a mão segurando ela, ok? Já a linguagem híbrida é a junção das palavras com as imagens, como nesse cartaz aqui que a gente está analisando desde o início da aula. Mas assim, cartaz isso, cartaz aquilo. A gente começou nossa aula analisando um cartaz, falando sobre esse cartaz e vendo elementos desse cartaz. Mas o que é um cartaz? Vocês sabem? Vamos conhecer melhor esse gênero? A gente pode dizer que o cartaz é um gênero textual informativo e apelativo. Mas o que isso quer dizer, professor? Os cartazes sempre vão apresentar um conteúdo como forma de convencer quem está lendo, utilizando uma linguagem que conversa diretamente com o leitor. Vamos ver um exemplo? Observe esse cartaz. Vamos ler juntos. Um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. A doação de órgãos nunca acontece com pessoas em estado de coma, quando a chance de voltar ainda existe. Somente na morte encefálica ou cerebral, que é irreversível, o transplante de órgãos pode ser feito. Seja o herói da vida de alguém. Doe órgãos, comunique essa decisão à sua família. Esse cartaz é uma campanha, faz parte de uma campanha de incentivo à doação de órgãos. Observem que a linguagem é toda voltada para incentivar os leitores a se tornarem doadores. Temos a frase em destaque que relaciona doadores de órgãos a heróis. Um herói de verdade nunca morre. As 2 frases mais abaixo falam mais como se tornar um doador. Vamos dar destaque para essa aqui, ó, mais embaixo. Seja o herói da vida de alguém. Doe órgãos. Comunique essa decisão à sua família. A imagem aqui em destaque também faz referência ao herói super-homem. Olhem só. Ao invés do símbolo do herói, o cartaz traz uma cicatriz de cirurgia, mostrando que também é algo a ser mostrado com orgulho. Aqui temos o Superman, né, o super-homem, na qual ele rasga a camisa dele e mostra o uniforme. E aqui nós temos uma referência a essa ação, ok? Agora, vamos reler a frase que fica embaixo. Ó, essa frase aqui. A doação de órgãos nunca acontece com pessoas em estado de coma, quando a chance de voltar ainda existe. Somente na morte encefálica ou cerebral, que é irreversível, o transplante de órgãos pode ser feito. Estão vendo como ela é uma frase maior, mais extensa? Pois é. Já pensou se ela tivesse escrita dessa forma aqui, ó? Vamos ler. A doação de órgãos nunca acontece com pessoas em estado de coma, quando a chance de voltar ainda existe. Somente na morte encefálica ou cerebral, que é irreversível, o transplante de órgãos pode ser feito. Perceberam como a frase fica muito maçante, não tem nenhuma pausa, fica até um pouco embolada? Ela está assim porque eu retirei todos os sinais de pontuação. Mas como assim, professor, sinais de pontuação? O que é isso? Vamos falar mais sobre esse tópico muito importante para a escrita e leitura de textos. Os sinais de pontuação são ferramentas muito importantes na construção de textos e na leitura deles também. É a partir deles que marcamos o tamanho e o limite de uma frase, as pausas, sinalizamos perguntas e podemos trabalhar a entonação da nossa fala. Vamos conferir alguns sinais de pontuação e o uso deles em cartazes? O primeiro sinal que vamos ver é o ponto. Ele também é conhecido como ponto final e serve para finalizar uma frase e fazer uma afirmação. Também, ele pode ser utilizado para limitar as frases de um texto. Vamos ver o exemplo. Ó, temos 2 exemplos aqui. O primeiro, Lucas participa de um projeto ambiental. Ó, o ponto aqui, ok? E no segundo exemplo, Lucas participa de um projeto ambiental. Ponto aqui. Ele convidou sua amiga, Ana, para fazer parte da equipe. Ponto. Observaram como, no primeiro exemplo aqui, temos uma afirmação.
a informação sobre o que o Lucas faz. E utilizamos o ponto para encerrar essa informação, essa afirmação. No segundo exemplo, temos mais uma ideia adicionada. Para separar as duas ideias, colocamos o ponto final. E o ponto aqui, para encerrar a frase. Vamos observar o exemplo em um cartaz? Esse aqui foi feito pela OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Também em comemoração ao dia 5 de junho, como naquele primeiro exemplo que vimos lá no início da aula. Vamos ler. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, OAB, Comissão do Meio Ambiente. Observem que, aqui, nessa primeira frase, nós temos uma afirmação. Ao preservarmos o meio ambiente, preservamos a vida. Essa é uma afirmação que nos convida a termos atitudes melhores com o meio ambiente. Como é uma afirmação, ela leva o ponto final aqui. E também temos mais um sinal de pontuação que fica aqui, É a vírgula. Vamos falar mais sobre ela? A vírgula serve para indicar uma pausa e também auxilia na separação de elementos na frase. Vejam esse exemplo aqui, Depois do almoço, Carlos foi ao quintal plantar uma muda de flor, colher amoras, varrer as folhas e regar as plantas. Observem que a cada uso da vírgula aqui, aqui. Observem que ocorre uma pequena pausa na leitura, mas sem finalizar ou parar bruscamente a frase. O uso da vírgula é muito importante e pode mudar o significado do texto, se utilizada incorretamente. Olhem o exemplo. Estou indo comer rosa. Ao ler essa frase, parece que a pessoa vai comer a cor rosa ou a flor que se chama rosa. Mas, caso a gente adicione uma vírgula aqui, e também um ponto final, a frase muda de sentido e entendemos que a pessoa está falando com uma mulher chamada Rosa. Estou indo comer rosa. Ok? Agora, vamos observar este cartaz aqui, feito pela Prefeitura Municipal de Prata do Piauí, no estado do Piauí. Educação ambiental na escola. Cuidando da terra, cuidando da vida, cuidando do território. Muito mais que conhecimentos, formação de atitudes e valores sustentáveis para toda a vida. Observem que nessa frase, a vírgula é utilizada para indicar aqui, A vírgula é utilizada para indicar uma pequena pausa e dar prosseguimento com a ideia. Muito mais que conhecimentos, formação de atitudes e valores sustentáveis para a vida toda. Ok? E agora, o último sinal que vamos ver na aula de hoje é a interrogação. Esse é um sinal de pontuação bem conhecido pelo seu formato engraçado. Ele serve para indicar perguntas. Olhe no exemplo aqui. Júlia, em que dia comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente? Olha a interrogação aqui. Além de indicar uma pergunta, uma dúvida, esse ponto também mostra que devemos ter uma entonação diferente ao realizar a pergunta. Observe o exemplo no cartaz a seguir. Vamos lá. Você sabia? A reciclagem de uma única latinha de alumínio economiza energia suficiente para manter um aparelho de TV ligado durante 3 horas. Perceberam como eu mudo um pouco o tom da minha voz para fazer a pergunta? Você sabia? É importante a gente se atentar à forma que lemos um texto para que o outro entenda adequadamente o que queremos passar com ele. E agora que entendemos melhor sobre o gênero textual cartaz e vimos alguns sinais de pontuação, vamos praticar nossos conhecimentos? Mas, antes, não se esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje, ok? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos lá? Questão número 1. Vamos ler esse cartaz aqui. É nossa obrigação cuidar do meio ambiente, essencial à sustentabilidade do nosso planeta. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse cartaz aqui, ele tenta convencer o leitor de alguma ideia? Qual é essa ideia? Pensem aí em casa. Resposta da questão 1. Esse é mais um cartaz em comemoração ao dia 5 de junho. Temos aqui em destaque, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. O cartaz tenta convencer os leitores a ter responsabilidade com o meio ambiente e preservá-lo. Aqui em cima, do lado direito, temos essa frase em destaque.
que fala que é a obrigação de todos nós cuidar do meio ambiente para auxiliar no equilíbrio e manutenção do nosso planeta. Também temos a imagem de uma pessoa cuidando de uma muda de planta. Ó, ela está regando a plantinha com as mãos. E essa imagem passa um cuidado, um carinho com a natureza. Ok? E agora vamos para a questão 2. Vamos ler essa frase aqui. Ó. Terminamos de recolher o lixo, falta mais alguma coisa na nossa lista, Maria. Quais são os sinais de pontuação que devemos colocar em cada um desses espaços aqui, para a frase ficar mais coerente? Pense um pouquinho. Resposta da questão 2. Vamos completar juntos. Terminamos de recolher o lixo. É uma afirmação. Então, ponto final. Ok? Falta mais alguma coisa da nossa lista? Ó, falta mais alguma coisa da nossa lista, Maria? Percebemos que tem uma continuação na frase. Então, a gente vai colocar uma vírgula. Falta mais alguma coisa na nossa lista, Maria? Tem uma cara de pergunta, não tem? Para fazer pergunta, a gente usa a interrogação. Certo? E, atenção, última chamada para registrar a presença na aula de hoje. É só vocês apontarem o celular para o QR Code que aparece aí na tela. Nossa aula está acabando e nela aprendemos o que é um cartaz e as suas características, o que é a linguagem verbal, não verbal e híbrida ou mista, e os sinais de pontuação, ponto final, vírgula e interrogação. E, antes de irmos, que tal um desafio? Em seus cadernos, escreva uma frase simples de incentivo à preservação do meio ambiente. Usem os sinais de pontuação que aprendemos hoje. Tentem escrever uma frase que convença os outros a terem atitudes melhores com a natureza. Olha esse exemplo aqui. Cuidar dos animais, das árvores e dos rios é necessário. Vamos juntos nessa causa? Depois, tirem uma foto e mandem para esse QR Code aqui. Vou ficar ansioso esperando suas respostas. Nossa aula vai ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau.